Bom, vamos lá, pessoal. Retomando aqui, tinha caído a conexão, tive que dar uma pausa na gravação. Então, nós estamos falando sobre o exercício da confeitaria, tá certo? Então, está falando que ela é responsável por confeitar os bolos sobre encomenda e ela consegue enfeitar exatamente 3 bolos com cada bisnaga de chocolate, em um total de exatamente de 1,8 metros, tá? Com cada bisnaga. Sabendo que os bolos, tá certo? Que todos eles são retangulares e têm a mesma dimensão que um dos lados dos bolos, que eles têm a mesma dimensão e nós sabemos que um dos lados do bolo tem 20 centímetros. Quanto mede o outro lado do bolo? Então, na verdade, ele quer saber aí quanto vai medir esse retângulo, né? Nós estamos falando de retângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou transformar esse 1,8 metros em centímetros. Porque ele está falando que o bolo já tem um lado em centímetros. Para mim descobrir o outro lado em centímetros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter a unidade aí do bolo, né? Que ele fala de 1,8 metros para centímetros. Por quê? Porque ele está me pedindo aí para me encontrar do outro lado desse retângulo que forma o bolo. Ele já fala que tem 20 centímetros, então eu tenho que trabalhar com unidades iguais. Eu jamais vou poder trabalhar com unidades diferentes. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, transformar em centímetros, eu tenho que fazer o que com ele? Multiplicar ou dividir? Dividir ou multiplicar? Vamos aí, quem dá mais? Vamos, gente, vocês estão com a apostila na mão, vocês precisam me falar isso daí. Dividir? Certeza, eu vou dividir então. E aí? Metro para centímetro eu tenho que fazer, gente? Multiplicar por quanto? Por 100, que é 10 e 10, né? Multiplico por 10, multiplico por 10. Significa que eu tenho 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100. Multiplicando por 100, eu vou primeiro eliminar essa vírgula, né? Então, ó, quando eu multiplicar 1,8 por 1, vai ficar ele mesmo. Só que eu já vou fazer o que aqui, ó? Eliminar esse zero, eu tiro a vírgula e coloco ela aqui. Ela precisa aparecer? Não, então eu tiro ela. E o outro zero que tem aqui, vem aqui, ó. Fica 180 centímetros, isso mesmo, 180 centímetros. Falou que 180 centímetros são quantos bolos mesmo? 3 bolos, então eu vou pegar os 180 centímetros e vou dividir por 3. Porque daí eu descubro qual é o perímetro total dele. Se 3 bolos tem 180 centímetros, eu divido por 3, eu descubro a medida de perímetro de um só. Que é 60. Que vai dar 60, né? Deu 60, zerou. Então, se o retângulo que forma o bolo tem um perímetro total de 60 e um dos lados mede 20, significa que o outro lado igual a ele também mede 20. Se eu tenho 20 aqui, 20 aqui, eu tenho 40. Vou fazer o contrário para ele ficar no formato que eu fiz aqui horizontal, né? Ele tem 20 aqui, ó. Se ele tem 20 aqui, ele também tem 20 aqui. Então eu já tenho 40. 60 menos 40 me sobra 20. Significa que esse lado tem 10 e esse lado tem 10. E daí o formato do bolo, ele tem os lados de altura de 10 e os seus comprimentos em cima e embaixo de 20. E descobri aí a medida dos lados do bolo. Ok? Bom, vamos lá agora descer mais um pouco. Lembrando vocês que eu estou repassando aqueles exercícios que vocês tiveram mais dificuldade, que vocês vieram me perguntar, porque a maioria deles eu já corrigi com vocês na hora da explicação. Eu fui explicando e fui fazendo junto com vocês. Então eu estou pegando aqueles que vocês tiveram mais dificuldade, que vieram me perguntar na mesa como fazer. Tem esse aqui dos palitinhos, né? Que nós estamos falando de perímetro ainda, né? Que tá aí a menina e a mãe, ou a menina e a tia, não sei. Fizeram uma figura aí com uns palitinhos, parecendo uma escada, não é verdade? E aí esse exercício é fácil, eu estou falando de perímetro. Então é só eu contar todos os palitos que contornam esse desenho. O do centro para mim não interessa. Aqueles que estão no meio não importa. Eu vou contar todos em volta. Para ficar mais fácil para contar, de onde eu começar eu marco um xizinho. Para mim não perder de onde eu comecei. E aí eu vou contando. Até eu chegar nele de novo. Quem contou correto, ele vai ter 16 palitos.
Tá? Ele está mais ou menos no formato assim. Eu vou fazer ele aqui ao contrário, tá? Ele está mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá ok? E aqui no meio tem as suas divisões, né? Que são o tamanho dos palitos, né? Se eu não me engano, cada palito tem quantos centímetros? 3 ou 2? 3. 3 centímetros. Vamos supor que esse aqui esteja igualzinho no desenho. Que o total que eu encontrei aqui foram 16 palitos. Se cada um deles tem 3, então eu multiplico por 3. Porque são 16 palitos de 3 centímetros. E aí 16 por 3 vai dar quanto? Vai dar 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. Ó, 48. Está em centímetros o palito? Está em metro? Está como? Está em centímetros. Então 48 centímetros. Está aí resolvido o exercício. Assim, cada palito eu coloquei o número 3 e Também pode ser, só para você marcar e não se perder na hora da contagem, né? Aí fica tudo certinho, ok? E aí, no caso, ficou a alternativa A, né? Bom, agora vamos para o exercício que eu tenho certeza que foi a maior dificuldade. Ok? História. Por quê? Porque agora nós estamos na base 10 ainda, porém, agora nós vamos falar de superfície. E quando nós falamos de superfície, nós estamos falando de multiplicação ou divisão por 100. Tá certo? Eu vou explicar para vocês por quê nós vamos dividir e multiplicar por 100. Quando nós estávamos falando de comprimento, nós estávamos falando de linearidade, ok? Seria metro linear. Agora nós estamos falando de superfície, nós estamos falando de área. Quando nós falamos de área, eu vou relembrar com vocês aqui, ó. A área do retângulo, tá certo? É base vezes altura, ok? Área do quadrado. A área do quadrado, como o quadrado tem 4 lados iguais, nós costumamos falar lado vezes lado. Professor, mas posso falar base vezes altura? Pode. Mas o mais correto é lado vezes lado, porque tem lados iguais. Então, por enquanto, vocês vão fazer somente a área desses quadriláteros. Por enquanto. E depois nós vamos avançando mais. Tá certo? Tanto que nos primeiros exercícios ele nem faz a ligação com figuras, né? Ele fala só para fazer a conversão de unidade. Falando sobre áreas de retângulo, ele vai falar só lá depois, lá na página 269. Então vamos primeiro fazer as conversões de unidade aí, na página 267, não é isso? 268, desculpa, 268. Bom, logo na página 268, exercício 1, página 268, letra A. Ele pede para que nós pegamos os 2 metros quadrados inicial aí, ó, e convertemos para HM quadrado. De novo, gente, vamos lá na tabelinha, porque agora eu quero que vocês falem para mim o que eu tenho que fazer aí para converter essa unidade. 268 é o que está o exercício e a tabelinha também na página 268. Eu acho que 268. Ah, não, desculpa, 265, gente, desculpa. É que o meu computador está lento, eu vou passando as páginas e demora para subir a página. Agora não, porque geral não pode. Então vamos lá. 2 metros quadrados para HM. O que eu tenho que fazer aí para converter essa unidade? Dividir quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes? Eu tenho que voltar 2 casas? Então, cada vez que eu volto é por? Divisão por 100, não é isso? Cada vez? Então, eu vou ter que dividir esse cara aqui por 100 e depois dividir por 100 de novo. Não vou montar o algoritmo de divisão, sabe por quê? O algoritmo de divisão, as vírgulas vão vir para a esquerda, eu vou ter que depois multiplicar, dividir. Vou ficar indo e voltando. Isso não compensa, então eu vou transformar esses 2 caras aqui, ó, em um só. Como que eu faço para transformar em um só? 1. Não posso somar não. 1 vezes 1. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que 100 ao quadrado? É a mesma coisa que acontecia com 10. Quantos zeros eu tenho? 4?
1, 2, 3, 4. Que número é que ele virou? 10.000. Então agora eu vou dividir os 2 metros por 10.000 para me chegar no HM ao quadrado. Lembrando que agora falando de superfície, jamais, nunca posso esquecer de colocar o quadrado aqui, tá? Porque senão eu vou estar falando de metro linear de novo, de comprimento, aí vai estar errado. Bom, então vamos lá, ó. A divisão, a mesma coisa que a gente fazia lá com o anterior. 2 dividido por 1, quem é? 2. Então já eliminei esse cara aqui, ó. Agora eu tenho que colocar esses zeros para onde? Esquerda, porque eu estou dividindo. Então, ó, cortei esse, vírgula 0. Cortei esse, apago essa vírgula, coloco ela aqui e 0. Cortei esse, apago essa vírgula, coloco ela aqui e 0. Cortei o último, apago essa vírgula, 0 e vírgula. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aí. Mas, professor, por que tem hora que não tem a mesma quantidade de zeros ou número para cá, com a mesma quantidade de cima? É quando o número já é decimal. Ali já existe uma vírgula, né? Então ele vai ficar vírgula a mais ou vírgula a menos. Tá ok? Então tá aqui, ó. Os 2 metros quadrados se tornaram 0,0002 HM ao quadrado. E fizemos a conversão de unidade da letra A. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais alguma coisa aqui. Não dá. Falta 5 minutos, eu preciso encerrar a aula aqui. Mas a nossa aula de hoje, que nós temos depois do intervalo, nós vamos concluir a correção todinha, tá? Eu pretendo continuar aí, terminar a correção todinha ainda hoje, para a gente já começar a partir do próximo capítulo. Lembrando que a prova de vocês vai estar toda em cima, a primeira prova desse capítulo 13, tá bom? E a prova trimestral vai estar em cima dos outros capítulos. Ok? Então essa prova tem que formar no primeiro capítulo. Essa prova somente no primeiro capítulo.